Pode ser, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos aí, amém? Hoje eu quero falar de um assunto importantíssimo aqui para os irmãos, sobre tipologia. Você já ouviu falar sobre tipologia? Sabe o que é uma tipologia? O que é uma sombra? Amém? Sobre isso que nós vamos explicar isso. Como encontrar Cristo no Antigo Testamento, além das profecias bíblicas. Amém, meus irmãos? Vamos falar aqui, quero explicar de antemão, né, que tipologia, isso que eu vou ensinar aqui hoje, tipologia, ela não é uma interpretação alegórica das escrituras, amém? A interpretação alegórica, né, algumas pessoas, alguns irmãos, inclusive nos dias de hoje também, que fazem uma interpretação alegórica das escrituras, ou seja, espiritualiza tudo que ele vê na escritura ali. Não é isso que nós estamos falando hoje, amém? No começo da igreja primitiva, havia 3 escolas de interpretação bíblica. 2 delas mais importantes, né, que é a escola de interpretação de Antioquia, que tem ali entre os grandes teólogos ali, né, o mais proeminente deles, o Luciano de Samosata, e a escola de interpretação alexandrina, que tinha ali os teólogos mais famosos, Orígenes e Clemente, amém? A escola de interpretação de Alexandria era a escola de interpretação alegórica. Isso nós vamos falar em outros vídeos aí futuramente. Vamos explicar sobre essas 2 escolas de teologia, de interpretação bíblica que havia no início da igreja primitiva e que ainda há, né, de alguma forma, nos dias de hoje. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, amém? Então não é uma interpretação alegórica. Uma tipologia é o estudo de figuras e símbolos bíblicos. Nós sabemos que no Antigo Testamento há muitas figuras e símbolos bíblicos que apontam para o Novo Testamento. E nós já vamos ler aqui os textos que vai te revelar, mostrar para nós isso mais claramente. Amém? Então, vamos definir aqui o que é uma tipologia. A tipologia é o estudo de figuras e símbolos bíblicos, especialmente de cerimônias e ordenâncias do Velho Testamento que prefiguram a dispensação da graça e as coisas celestes. Um tipo é uma semelhança divinamente ordenada pelos quais pessoas, objetos e eventos celestiais são demonstradas pelos terrestres. Já vou explicar isso. E olha só, existe também o antítipo, que é aquela coisa celestial ou realidade prefigurada pelo tipo. Então vou explicar aqui de forma clara para você entender. O que é um tipo? Um tipo também pode ser chamado de sombra, amém? Nós já vamos ler 2 textos aqui importantíssimos que os apóstolos do Novo Testamento falam sobre isso e nos ensinam a olhar para o Antigo Testamento com esse olhar de que o Antigo Testamento contém sombras que apontam para a obra e para a pessoa de Cristo, amém? Então, o que é um tipo? O tipo pode ser chamado de sombra, ele é aquilo que aquele algo ou aquela pessoa, né, ou aquela ocasião em que ela aponta, ou seja, ela é uma representação de algo que haveria de vir, amém? E o antítipo, ou seja, é a conclusão desta coisa. Vou dar um exemplo aqui, claro, para a gente entender aqui, depois nós vamos entrar no texto, mas vamos olhar aqui rapidamente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos tipos de diversas coisas ali. Vamos olhar para a Arca da Aliança. Já que nós falamos nas aulas passadas sobre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, né? Cristo é Deus e homem, amém? Vamos olhar para o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, lá do tabernáculo, nós vamos ver que a arca era feita de quê? Era feita de madeira de cetim, amém? Ou de madeira de acácia, amém, irmãos? Ali, nessa madeira de acácia, ela representa ali a humanidade de Cristo, amém? E ela era de madeira, mas revestida de ouro, que está representando ali a divindade de Cristo. Então a madeira representa a humanidade de Cristo e o ouro, né, a divindade de Cristo. Então aquela madeira, aquela arca, ela continuava sendo madeira, amém? Só que revestida de ouro. Então ela era de ouro e de madeira. Isso representa Cristo, amém, irmãos? Que é Deus e homem. Ela nunca deixou de ser madeira, nunca deixou de ser ouro.
nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. Deu para entender aí? Isso é só uma das coisas que a Bíblia nos revela no Antigo Testamento. São os tipos que apontam para o antitipo, que é Cristo, e outras coisas que nós vamos olhar aqui. Vamos abrir agora aqui rapidamente, para a gente entender, Colossenses capítulo 2. Vamos ler aqui, ó. Se você puder acompanhar aí, Colossenses capítulo 2, versículo 17. Vamos ler aqui. Olha que coisa interessante. Eu quero ler aqui desde o versículo 16. Diz aqui, ó. Portanto, isso é Paulo falando, escrevendo à igreja de Colossenses. Amém? Ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Depois você lê esse texto inteiro, que é importantíssimo. Fala sobre a liberdade cristã e é um texto importantíssimo. Por quê? Porque os judeus, nessa época, os judaizantes, estavam forçando a igreja primitiva a voltar às práticas do Antigo Testamento. Aí Paulo vai falar sobre isso aqui, amém? E ele diz, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabat, ou dos sábados, amém? Hoje também não há muita gente querendo obrigar a gente voltar a praticar a lei, né, o guardar o sábado, essas coisas todas. Então, aí Paulo está dizendo aqui, ó, ninguém vos julgue por isso. Por quê? Versículo 17. Que são sombras ou tipos, amém? Então sombras e tipo é a mesma coisa, amém, irmãos? Então são sombras ou tipo das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, amém? Olha que coisa maravilhosa. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que essas coisas do Antigo Testamento, as ordenanças do Antigo Testamento, as festas, elas eram tipos, ou seja, sombras daquilo que haveria das coisas futuras, daquilo que se cumpriu no Novo Testamento, amém? E de algumas que ainda vai se cumprir lá na eternidade, amém, meus irmãos? Então, elas são sombra das coisas futuras, sombras de Cristo. Em Cristo, tudo aquilo se cumpre. Então, Cristo é o antitipo dessas coisas, amém? Então, lá está o tipo, a sombra, e a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, é o cumprimento de todas essas coisas. Amém, meus irmãos? Olha só, vamos ler também aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz assim, ó, porque tendo a lei, presta atenção aqui, porque, vírgula, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Ou seja, aqueles sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, eles eram o que Paulo está dizendo aqui? Sombra, tipo, amém? Das coisas dos bens futuros, ou seja, daquilo que Cristo cumpriu na cruz, amém? E porque Cristo cumpriu na cruz, aquilo era só uma sombra, ele era só um tipo. Cristo é o antitipo dessas coisas. Olha só, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Ou seja, os sacrifícios que eram feitos, que os sumos sacerdotes faziam uma vez por ano, todos os anos, amém? Era um tipo de qual sacrifício? Do sacrifício de Cristo na cruz. E uma vez que Cristo, que é o antitipo, veio e cumpriu esse sacrifício uma vez por todos os homens, por todo aquele que crê, não há mais necessidade de haver sacrifícios. Amém? Por quê? Porque o sacrifício era só um tipo, era só uma sombra daquele sacrifício pleno que Cristo ia cumprir, e já cumpriu quando morreu e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Deu para entender? Então, sombras ou tipos são representações que apontavam para algo no futuro. Amém, irmãos? Para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo e para as coisas que Deus ainda vai realizar na questão do tabernáculo e diversos outros textos da Escritura que falam das coisas que vão se cumprir ainda no futuro, na eternidade. Amém, meus irmãos? Então, explicando aqui o que é tipo, acho que ficou claro, né? O tipo ele é uma representação que aponta para o antitipo, que é a conclusão, a realidade daquela coisa. Amém?
Vamos apresentar aqui alguns tipos que nós podemos ver na Escritura. Se você abrir aí a Bíblia, a sua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis, vamos ler aqui, ó, capítulo 3 do livro de Gênesis. Aqui já começa os tipos, logo no primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ver vários tipos, e eu vou chamar de sombras aqui, amém? A partir de agora, nós sabemos que esses tipos eram sombras, amém? Podem também ser chamados de sombras. Vou apresentar, vou citá-los como sombras aqui. Então, as sombras da obra de Cristo e da pessoa de Cristo em vários lugares no Antigo Testamento. No livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós já podemos ver isso. Capítulo 3 do Gênesis, versículo 7. Vamos ler o capítulo 3. Na verdade, nós vamos ler 3 aqui para a gente entender. Ó, o versículo 7, o versículo 15 e o versículo 21. Primeiro, o versículo 7 e 21. Olha o que diz aqui no capítulo 3, no versículo 7. Ó, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém? Vamos ver o que diz aqui no versículo 21, está dentro do mesmo contexto. Versículo 21 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Amém? Há uma sombra maravilhosa aqui. Por quê? Porque a obra de Cristo já está sendo revelada aqui nos primeiros livros, nos primeiros versículos do livro de Gênesis. Por quê? Porque quando Adão cai no Éden, Deus vai lá, chama Adão e Adão, Deus vê, né? Deus já sabia, óbvio, mas Deus chama Adão e Adão se esconde. Amém, irmãos? Por que Adão se esconde? Porque ele havia pecado, então ele estava envergonhado. Amém? E só que o que Adão faz aqui no versículo 7, ele vai lá no versículo 7, vamos ver aqui, ó. Eles viram que estavam nus, o homem e a mulher, Adão e Eva, viu que estavam nus, e porque ficaram envergonhados, porque o pecado deixa o homem nu, né, diante de Deus. O pecado envergonha o homem. Então o que eles fizeram? Eles coseram folhas de figueira, pegaram lá folhas de figueira para se cobrirem, para cobrirem a sua nudez, porque estavam envergonhados. Amém? Só que Deus aceitou essas folhas de figueira que eles colocaram para se cobrir? Não. Por quê? Porque o que essas folhas de figueira representam? A ação do homem, as obras do próprio homem de se cobrir. Depois que pecou, se cobrir e se esconder diante de Deus. Mas Deus não aceita isso, nunca aceitou. Não é por obras, não é pela lei. Então a lei, lembra lá que a lei não foi dada, em aulas passadas nós dizemos, a lei não foi dada para salvar o homem, mas para mostrar, revelar o pecado do homem e a necessidade de o homem se render a Deus e depender da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Olha aqui, folhas de figueira para se cobrir? Não, isso não resolve. Olha o que o versículo 21 diz aqui, ó. Então disse o Senhor Deus. Cadê? Onde que é? Versículo 3, 21, né? Aqui. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Peles. Por que túnica de peles? Para fazer uma túnica de peles, o que Deus tinha que fazer? Sacrificar um animal, provavelmente um cordeiro. Amém? Sacrificou um cordeiro e deu túnica de peles para ele. Olha aqui um tipo de Cristo aqui. Amém? Uma tipologia, uma sombra, né? Como eu disse, quer dizer, uma sombra que aponta para Cristo, para a obra de Cristo. Amém? O homem não pode se cobrir com suas próprias forças, colocar ali, se cobrir por suas próprias obras e achar que está resolvido. Não, precisa da intervenção de Deus, da misericórdia, da graça de Deus e da pele que vai cobrir o homem. Tem que partir do quê? Do sacrifício. Amém? Aqui no sentido, aqui no texto do animal, mas que apontava para Cristo, ou seja, no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Isso é tremendo. Amém, meus irmãos? Outro texto aqui. Não vamos falar muito aqui para não deixar muito grande, mas vamos apontar aqui outra tipologia importantíssima aqui. No versículo 15, versículo 15, 3, versículo 15, né? Do mesmo texto aí. Tudo dentro do mesmo contexto. Olha o versículo 15 que diz. Quando eles caem, lá Adão e Eva caem, pecam,
A Bíblia diz, esse aqui é o proto-evangelho, ou seja, o evangelho vamos dizer assim, concentrado, né, dentro deste versículo. Ó, e porém inimizade, Deus disse para a mulher, e porém inimizade entre ti e a mulher, ou melhor, Deus disse para a serpente, né, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, é um proto-evangelho aqui. Depois nós vamos falar um vídeo só sobre o proto-evangelho, que é importantíssimo. Hoje, usando como tipo, é um tipo que aponta para Cristo, falando para a serpente que haveria uma inimizade entre eles, amém? E entre a geração deles. Quem é a geração da mulher? Cristo, amém? E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a luta cósmica entre Deus, ou entre Cristo e o diabo, que Cristo venceu lá na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Outra tipologia aqui importantíssima é Abraão e Isaac. Abra sua Bíblia aí, Gênesis, ainda em Gênesis, capítulo 22, versículo 13. 22, 13. Vamos ler aqui, ó. Livro do Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão seus olhos. Vou ler aqui o versículo 12 para ficar mais claro. Ó. Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Preste atenção. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Amém? O que é isso aqui, irmãos? Hã? Isso aqui é literal? É literal. Abraão foi lá mesmo, ia sacrificar o filho, só que aí Deus interferiu. Amém? Deus pediu o filho único. Abraão orou e queria um filho, né, para ser a descendência, prometeu um filho para ele, da sua descendência, falou que a descendência de Abraão seria grandiosa, né, mandou ele olhar para as estrelas do céu, mandou olhar para a areia da praia, né, e Deus falou que a descendência dele seria grandiosa. Só que aí Deus dá um filho a Abraão, né, Isaac, e depois Deus pede esse filho para provar a fé de Abraão, amém? E Abraão foi lá levar o filho. Isso é literal, amém, irmãos? Ele foi lá para sacrificar o filho. O anjo interferiu, falou, não toque nele. Só que, como ele já tinha subido para fazer o sacrifício, era necessário o sacrifício. Então, o que Deus faz? Levantou os olhos a Abraão, e eis que ele viu o que atrás dele? Um carneiro travado pelas pontas num mato. Ou seja, no mato, atrás de Abraão, estava um cordeiro ali. E aí ele diz assim, ó, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Ou seja, o Senhor proverá o cordeiro. Amém, meus irmãos? Aqui é um tipo de Cristo que aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. O moço deveria ser, porque Deus pediu, o moço deveria ser sacrificado, o anjo interfere, Deus interfere e fala, não, já provei sua fé, mas tinha que fazer o sacrifício. Aí estava o cordeiro no mato escondido ali, Deus proverá o cordeiro. Amém? Não foi assim quando Abraão subiu com o menino, cadê o cordeiro, pai, né? Nós estamos subindo, tá o cutelo, tá tudo aqui pra gente fazer o sacrifício, a madeira, mas cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá o cordeiro. É Deus mostrando no Antigo Testamento a obra que ele haveria de fazer através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa. É um tipo e o antitipo é o próprio Cristo. Não é de Isaac. Cristo não é Isaac o tipo de Cristo. Aqui é o cordeiro, que é o tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo, né? Porque ele é o cumprimento dessa revelação que Deus havia feito no Gênesis. Amém? Meus irmãos, se eu fosse falar sobre esse assunto e tantos tipos que nós vemos aqui no Antigo Testamento que apontam para a obra de Cristo e para as coisas futuras, esse tema é maravilhoso, eu ficaria 2 horas falando aqui. Então, mas não posso fazer isso, não é verdade? Então vamos aqui em mais um para a gente encerrar aqui. E agora eu não vou ler todos esses textos aqui, mas eu quero só rapidamente aqui apontar alguns tipos interessantes. Olha que coisa interessante, o nome Josué na Bíblia. Nós sabemos que Deus chama Moisés, Moisés também é um tipo de Cristo, amém?
Deus chama Moisés e leva Moisés lá, tira o Moisés do Egito, com o povo, né, no Egito, e levam eles até a Terra Prometida. Só que Moisés não entra na Terra Prometida, amém? Porque ele fere a rocha lá, não é? Então isso aqui é importante. A rocha representa também, é um tipo de Cristo, amém? E ele fere a rocha, na primeira vez ele feria a rocha, na segunda mandou ele só falar a rocha, por quê? Porque uma vez feito o sacrifício de Cristo, não precisa ferir mais a rocha, amém? É só falar, né? Orar a Deus, depender da misericórdia de Deus. Mas o que Moisés faz? Moisés vai lá e fere a rocha, amém? Então ele não entra na terra prometida, só que quem entra na terra prometida? Josué, amém? Josué, a palavra, o nome hebraico de Josué, que é traduzido para Josué, é o mesmo nome hebraico, Yeshua, né? Do Novo Testamento, que é traduzido para Jesus no Novo Testamento. Então Josué é um tipo de Jesus, amém? Então, ou seja, a lei chega, ali é o descanso, é a terra prometida. Para entrar na terra prometida, Moisés não entra. Moisés é um representante da lei, ele não entra, mas Josué, que é o tipo de Jesus, amém? Entra com o povo na terra prometida. O que a Bíblia está nos dizendo acerca disso? Que a lei chegaria até um ponto em que ela não poderia cumprir, porque ela era só sombra daquilo que haveria de vir, que era o próprio Cristo, o sacrifício de Cristo e a obra vicária de Cristo. Amém? Então Josué entra na terra prometida com o seu... com o povo. Amém, irmãos? Apontando ali diretamente para a obra que Cristo haveria de ver e fez no Calvário. Amém, meus irmãos? Então, olha que coisa maravilhosa. Para a gente terminar esse assunto aqui, como Deus é maravilhoso. Desde o Antigo Testamento, e isso é uma coisa que os judeus não entenderam quando Cristo veio, né? E de certa forma Deus permitiu essa cegueira para que a graça alcançasse os gentios, mas os discípulos dos apóstolos do Novo Testamento, eles entenderam isso e conseguiram ver por revelação esses tipos de Cristo, a obra de Cristo e a mensagem de Cristo no Antigo Testamento. Então, além das profecias, porque as profecias apontam para Cristo, eram profecias que se cumpriram em Cristo, tem esses tipos, ou seja, esta obra de Deus. Enquanto os judeus estavam ali interpretando as questões, tudo material, ou seja, simplesmente sem olhar com os olhos do Espírito, eles não conseguiram entender que Cristo era o Messias prometido por Deus. Por que não entenderam? Porque na visão deles, o Cristo, o Messias enviado, viria para fazer um reino terrestre. Amém? Então eles acreditaram que eles seriam libertos da mão dos romanos e esse rei ia reinar sobre Israel ali. Claro que vai no futuro, mas eles não entenderam porque não perceberam esses tipos, ou seja, a mensagem em todas as escrituras, irmãos. Não dá para a gente falar desses tipos aqui em um vídeo, né? Mas em toda a escritura, em todo o Antigo Testamento, há tipos de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando Cristo fala para os judeus lá assim, eu sou o pão que desceu do céu. Amém? Para nós, hoje, nós somos um pão que desceu do céu. A gente imagina um pãozinho, né? Um pão, uma coisa de comer, tá? Mas para os judeus tinha uma representação maravilhosa. Para os judeus tinha uma representação profunda. Por quê? Porque quando ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, ele está apontando para o Antigo Testamento e para aquela providência de Deus lá no deserto. Quando o povo de Israel, que Moisés tira o povo do Egito, o povo está com fome e Deus envia o maná. E o maná traz a providência para o povo todos os dias. E Cristo está dizendo isso. Esse pão é um tipo de Cristo. Cristo é um antitipo. Ou seja, isto era a sombra daquilo que Deus haveria de fazer com o povo, com todos aqueles que creem no Senhor. Amém? Porque o justo viverá da fé. Amém, meus irmãos? Então, quando Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, os judeus naquela época, a sua mente rapidamente iam lá para o Antigo Testamento, no texto em que Deus enviava um maná para o povo. Amém? Então, o maná de Deus. Cristo é o maná de Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Vários tipos aqui. O pão que desceu do céu. A água da vida. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então, todas essas coisas e diversas outras que são coisas que estão
faladas no Antigo Testamento que estavam apontando para a obra de Cristo e que só podiam ser percebidas de forma espiritual, por meio da revelação. Amém? Há uma passagem, na passagem no caminho de Emaús, né, quando dois discípulos ali, alguns acreditam que até Lucas era um deles, né, enquanto eles estavam ali no caminho de Emaús, eles eles começam a falar, estavam tristes, e aí o homem vem, né, que é Cristo, né, pergunta para eles o que estava acontecendo, e eles começam a contar a história de Jerusalém e tal, e aí diz ali o texto que abriu-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras, amém? Ou seja, era necessário uma revelação espiritual de Deus, amém? Para que eles entendessem. Hoje nós entendemos isso claramente porque já está nos revelado pela palavra de Deus. Cristo é a revelação plena de Deus, amém, meus irmãos? Mas naquela época não. Então eles precisavam desta revelação para entender todas essas coisas plenamente. Amém? Bom, espero que tenha dado para você entender um pouco sobre tipologia bíblica. Peço que você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. Faça perguntas, interaja aí como você bem desejar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus a todos os dias da nossa vida. Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe.